Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo aqui um pouco diferente do que eu comumente trago para vocês. Mas é porque essa semana eu recebi duas perguntas e que me fizeram pensar em fazer esse vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Monzilo, dona do Fernanda Monzilo Mesa Aposta, trabalho com mesa aposta há 12 anos e há 6 anos eu ensino mulheres a empreender com mesa aposta. E nessa semana, curiosamente, eu fiz uma semana de conteúdos para alunas de mesa aposta e para algumas pessoas interessadas que me pediram consultorias. E eu recebi duas perguntas que me fizeram realmente querer produzir esse vídeo. A primeira pergunta foi: como eu faço para ganhar dinheiro com a mesa aposta? Quem me perguntou foi uma senhora que já está trabalhando com mesa aposta há 2 anos e meio, me permitiu mencionar a história dela sem citá-la, trabalhando há 2 anos e meio e tem coisas maravilhosas. Ela está fazendo agora uma consultoria comigo e a primeira pergunta dela foi essa: como eu faço para ganhar dinheiro? Ela tem peças lindíssimas, expõe muito as peças dela, mas não está conseguindo vender. E a segunda questão foi: em quanto tempo eu começo a ganhar dinheiro com a mesa aposta? Então foram duas perguntas realmente voltadas para a parte financeira do negócio. E aí, por conta disso, eu vou conversar um pouco aqui com vocês e antes eu vou abrir um parênteses e contar um pouco da minha história com a mesa aposta para vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Eu sempre gostei de mesa. A minha avó era uma pessoa que fazia questão de arrumar mesa pra gente desde criança. As festas dela eram todas arrumadas. Não tinha esse contexto de mesa aposta que tem agora, mas a minha avó arrumava a mesa, colocava guardanapo de tecido, porta-guardanapo de argola colorida, cada um tinha o seu. E a gente tinha o hábito da mesa. Então eu cresci assim, eu sempre gostei, eu sempre cuidei de arrumar mesa e eu nunca fiz refeição fora da mesa. Para você ter uma ideia, eu não consigo nem segurar o prato na mão para comer, de tão atrapalhada que eu sou. E mesmo hoje, morando sozinha, eu continuo cultivando o hábito da mesa. Mas há 12 anos atrás, já há muitos anos com odontologia, porque eu sou dentista, eu achava assim, que eu ia chegar num momento na minha profissão em que eu ia ter que diminuir o ritmo da odontologia, mas ainda me sentindo nova para parar de uma vez. E talvez mais velha para começar qualquer coisa. A gente pensa isso, né? Faz parte da nossa natureza. Então eu estava ali com 40 e poucos anos e comecei a pensar: poxa, já estou aqui na odontologia há 20 anos, naquela época 21 anos, daqui uns 10, né, eu vou estar mais para parar do que para continuar, e aí eu vou fazer o quê? Com 50 anos vou fazer o quê da vida? Né, se eu só sei trabalhar com odontologia? E aí eu resolvi que eu queria trabalhar com mesa, porque era uma coisa que eu gostava. E zero conteúdo, não tinha informação. Eu buscava a história da mesa aposta, né, em conteúdos de bibliografias europeias, porque aqui a gente não tinha e não existia muito a tradição, a não ser em eventos formais, né, de mais formalidade, que se praticava a mesa aposta. Do contrário, no dia a dia não. As pessoas tinham alguns hábitos de mesa, mas nada que envolvesse mesa aposta. Mas eu não sabia costurar nada, não sabia nada. Chegar e falar assim: você tinha uma noção? Não. Se falasse para mim, dobra uma bainha e dá um ponto, saía um defeito, não saía uma bainha. Então era complicado. Mas eu resolvi aprender a costurar. Eu tinha vontade de ter peças de mesa aposta menores, e não achava. E quando achava, eram caríssimas. Eu falava: pô, nesse preço eu compro 1 metro de tecido e faço para minha mesa, e do jeito que ficar para mim tá bom, porque eu não sou costureira, eu não sei costurar, mas do jeito que ficar para mim tá bom. E aí você começa, né, a entender como que é uma máquina de costura, aí você começa a comprar tecido. Vocês não têm ideia do tanto de coisa errada que eu fiz. Foi muito, mas muito. Eu falo que eu tenho a caixa dos dejetos no meu quarto de costura, porque realmente tem tanta coisa que eu estraguei o tecido e que eu boto lá e que depois eu tento aproveitar com alguma outra coisa, mas
porque assim eu não tinha a menor noção de conhecimento. E eu fui aprendendo costura de um modo tradicional, com costureiras de roupa. Mas botei a cara ali, eu ia para o consultório, quando eu voltava eu chegava e insistia, procurava alguma coisa. E fui, até que num determinado momento, depois de 3 tentativas extremamente frustradas de fazer algo bem feito, eu consegui fazer, né, 3 cursos de costura, assim, um era presencial, eu tinha que ir toda terça e quinta-feira, era uma loucura, né, uma loucura. Mas aprendi a costurar. Então eu já conseguia dominar ali a máquina e tentar tirar dela o que a minha cabeça imaginava, mas eu não tinha capacidade de produzir. Essa é uma realidade. Mas foi, e eu fui aprimorando, treinando, comprando tecido barato, vagabundo. Gente, eu costurava até pano de chão para acertar o ponto, acertar alinhamento, acertar as coisas. Eu fazia e fui, porque aí, sabe aquela coisa de ponto de honra? E aí eu realmente comecei a produzir peças de mesa posta. E a partir do momento que as peças, uma delas deu assim extremamente certo, eu fui desenvolvendo uma maneira de replicar aquele resultado. O que é replicar o resultado? Fazer sempre até chegar no mesmo resultado. E eu criei um método para ensinar a mesa posta, a costura. No começo era costura e etiqueta. Aí eu recebo uma pergunta assim: como que eu faço para ganhar dinheiro? E a segunda pergunta: em quanto tempo eu preciso para começar a ganhar dinheiro com mesa posta? Aí eu vou falar para vocês, quando eu comecei, eu passei 6 anos estudando e aprendendo absolutamente tudo o que faltava. Porque aí, quando você vai colocar a sua peça ali para vender, naquela época nem tinha todo esse movimento de rede social que tem hoje, aí você vê tudo o que falta para você ter um negócio. E aí eu fui estudar tudo isso. Então eu passei 6 anos, depois de já ter feito um curso, ter criado um curso que ensinava costura e etiqueta de uma forma muito detalhada, eu voltei para a cadeira para estudar, porque faltava muita coisa. Faltava, assim, o empreender com aquilo, o fazer aquilo virar um negócio, o ter consistência de venda que me permitisse sair do consultório e viver da mesa posta, por isso que chama vivendo de mesa posta, e viver da mesa posta sem prejuízo financeiro. E eu fui estudando. Então eu entendi que as coisas não são imediatas como são oferecidas por aí. Você não vai em 3 meses faturar 10 mil reais. Isso não existe. Em 3 meses você está aprendendo uma parte do processo para chegar a faturar 10 mil reais por mês. É óbvio que eventualmente alguém fecha um bom negócio para produzir para uma rede aí que revenda o seu produto e você vai ter um bom faturamento. Mas no dia a dia a realidade é outra. E eu sou uma pessoa extremamente transparente, até quando eu faço os lançamentos dos meus cursos, eu falo assim a realidade, porque eu vivi o que cada uma de vocês vive, sabe? De criar uma boa mesa, criar uma boa peça, fazer um negócio maravilhoso e chegar lá e não conseguir vender. Isso, eu passei por isso, sabe? Aí você está pensando ali, você está fazendo uma coleção de Natal, você já está pensando que lá na Páscoa você vai ter que fazer alguma coisa linda, você já começa a pensar, mas você não consegue vender o Natal. O dia a dia fica ali, e aí quanto menos você vende, mais você se esmera na costura, porque você começa a achar que talvez a sua peça não estivesse tão atraente. E aí você se esforça cada vez mais ali na costura, na hora de fazer a foto, faz aquela foto perfeita e continua não vendendo. Então, com toda a honestidade do mundo, eu vou falar para vocês, eu estudei 6 anos para criar um negócio. Não foi para aprender a costurar. Eu não queria só costurar, eu queria ter um negócio de mesa posta. Então foram 6 anos que 365 dias de cada um desses 6 anos eu estudei para criar um negócio e eu consegui. E aí hoje eu vou falar o que falta, tá? Para vocês entenderem que a mesa posta é um mercado que está extremamente aquecido. Quem entrar nesse mercado tem grandes condições de ganhar um bom dinheiro. Porém, você tem que saber o que fazer. E é isso que falta.
Não adianta você aprender a costurar, ter lá noções de etiqueta e saber fazer o preço do seu trabalho se você não sabe como trabalhar com ele. O nosso trabalho se sustenta e ele vai para frente a partir do momento que você aprende tudo o que falta. Então falta, para a maioria, conhecimento de mercado da mesa, saber como ele funciona. Falta conhecimento de marketing para a mesa posta. Técnicas de vendas para a mesa posta. Falta fazer movimento na rede social para a mesa posta. O dia a dia de quem trabalha com mesa posta não é a costura. A costura é a parte mais fácil do nosso trabalho. E a mais gostosa, sentar na máquina e desligar o cérebro de todo o resto, é o que tem de mais gostoso no nosso trabalho. Chegar lá e montar uma mesa e fazer foto é maravilhoso. Mas o que você faz com todo esse trabalho? Se você não tiver um bom planejamento de negócio para fazer a gestão do seu negócio, e se você não entender que o seu trabalho não é a costura, é o resto que é o que falta, você não vai conseguir evoluir na mesa posta, infelizmente. E eu sei porque eu passei 6 anos camelando e não tinha resultado. E aí eu precisei entender que a coisa funciona de um jeito diferente para ter resultado. E quando eu comecei a ter resultado, eu pausei o meu curso, tirei ele do ar e reformulei ele inteiro para ensinar o que falta. O que falta não é uma boa costura, o que falta não é um conhecimento de etiqueta, o que falta não é uma precificação correta. Isso qualquer curso tem. O que falta é todo o bastidor de um empreendimento. Quando você faz algo para vender, você está empreendendo. Então existe um processo para você fazer aquilo funcionar, para você ficar na cabeça das pessoas como uma profissional que faz determinado produto. No nosso caso, roupa de mesa posta. Mas você tem um processo que é crescente para você ir introduzindo isso diariamente na vida das pessoas. E isso não é com a costura que você consegue, não é com todo o resto. Não é com a costura, não é com a etiqueta, não é postando coisas lindas, sem nenhum tipo de planejamento e estratégia. Se você não tiver um bom planejamento do que você vai fazer ao longo do ano, você se perde. Se você não tiver uma estratégia que vá conduzindo você a crescer, você não cresce. Não é a embalagem mais bonita que vai fazer você crescer. Não, eu vou postar aqui do lado da embalagem porque a minha embalagem é sensacional. Não é isso. É todo o marketing que você desenvolve para o seu trabalho, especificamente o seu trabalho. Sabe? Com o seu nome, com a sua marca, com a sua roupa de mesa. E esse marketing você trabalha todo santo e sagrado dia. Você tem que ter uma intenção de conduzir as pessoas para a venda. Você não tem que fazer oferta de produto. Você faz um marketing que você atraia essas pessoas passam a te seguir e você vai todo dia tendo uma estratégia que vai fazendo aquela pessoa se manter ali com você. Isso são técnicas. E eu demorei 6 anos para aprender. Depois você chega na parte das vendas, o nosso objetivo não é vender. O nosso objetivo é fidelizar cliente. O Vivendo de Mesa Posta ensina a fidelizar clientes. Por quê? Porque você não precisa ficar correndo atrás de cliente todo o tempo. Uma cliente fidelizada, extremamente satisfeita com tudo que você apresentou para ela, o conjunto da sua obra, não só a sua costura, mas todo o processo que levou essa pessoa a comprar de você, e aí você continua esse processo após a compra e você fideliza essa cliente vai trazer muitos clientes para você, além de comprar sempre de você. Ela não vai procurar outra opção. Então, o processo de aprendizado da costura é rápido. Em 3 meses você está aí com um acervo de costura muito bom. Mas o processo de vendas é diário, constante e crescente.
E se você não se dedicar a isso, você não vai se destacar em vendas. Desculpa dizer, mas eu sei por experiência. Eu fiquei 6 anos tentando, gente. Por isso que eu contei um pouco da minha história. No final do 5º ano, que eu entendi como funcionava o mercado, e aí que eu entendi a real necessidade do que eu tinha que representar como trabalho, e que eu passei a fazer isso, é que as coisas aconteceram. Então é assim, dá para ganhar dinheiro com a mesa aposta? Sim, e muito. Em quanto tempo? Isso vai depender da sua disposição de entender como todo esse processo funciona e aplicar no dia a dia do seu negócio. O dia que você colocar na cabeça que, independente das nossas peças serem artesanais, nós não somos simples artesãs, nós somos empresárias, nós temos um empreendimento e que a gente tem que dar o sangue para aquele negócio ir para frente, e aí você aprender tudo o que faz esse negócio ir para frente, você vai ganhar muito dinheiro com a mesa aposta. Né? E aí eu falo assim, uma pessoa abre uma loja hoje, investe lá, vamos dizer, fazer uma conta rasa, reta, R$10.000. Para comprar um estoque, para pintar, arrumar o ponto, uma lojinha lá, sei lá, de R$1,99, gasta R$10.000. Em quanto tempo, o quanto ela tem que trabalhar para recuperar esses R$10.000? Ou em quanto tempo ela vai ter lucro depois do investimento? Não é em 1 mês, não é em 2 meses, não é em 3 meses. Quando você entender que as coisas acontecem como acontece para todo mundo, que você investe no seu trabalho, você trabalha, você efetivamente tem que trabalhar, e o trabalhar não é costurar, e aí você começa a colher o fruto do trabalho. O produto não se vende. Eu posso pôr 1 ano um jogo americano, uma peça de roupa de mesa, todo santo dia na internet, postar. Eu vou vender? Vou. Mas eu vou vender sempre? Não. Eu vou fazer uma venda eventual de alguém que está interessado e que viu e achou vantajoso. Agora, se eu trabalhar todo dia para o meu negócio crescer, se eu trouxer todo o conteúdo de valor que eu preciso para ter o movimento que o negócio precisa, eu vou ganhar dinheiro. Então, entender que tem que trabalhar, sim. E o trabalhar da gente não é só costurar. Eu vou fazer uma aula sobre esse tema. Essa aula vai chamar Mesa Aposta do Zero ao Sucesso. Vai ser no dia 29 de abril desse ano de 2025. 7h30 da noite. Eu estou organizando essa aula para falar exatamente sobre esse tema. Que dá para ganhar dinheiro, que estamos no mercado aquecido, que estamos no mercado crescente. Você pode começar hoje do zero, ou se você já costura e tem dificuldade de fazer a roda girar, essa aula vai ser muito importante para você. Por quê? Porque eu vou apresentar o passo a passo de empreender com a mesa aposta. Não só saber costura e etiqueta e achar que vai ganhar R$10.000 em 3 meses, porque não vai. Eu falo de cadeira, porque não vai mesmo. Mas você construir o dia a dia de um negócio que se sustente. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link da aula aqui embaixo. Vou deixar aqui o link da inscrição dessa aula, porque eu ainda estou preparando. Ela não é uma aula que está pronta, ela vai ser ao vivo, não vai ser gravada, mas é óbvio que eu tenho que preparar todo o conteúdo que eu quero passar para quem for assistir essa aula. Vai ser uma aula muito importante, para mudar um pouco a cabeça, de parar com essa coisa de imediatismo, de achar que você vai comprar 1 metro de tecido na segunda, costurar até sexta e que no sábado você vai ganhar o dinheiro que se você não trabalhar para isso, você não ganha. E o trabalhar para isso não é só costurar. É essa a diferença que eu quero que vocês entendam. Então eu vou fazer uma aula extremamente esclarecedora, eu estou preparando muito material para essa aula e quem tiver interesse é só clicar no link aqui e fazer a inscrição. Porque até o dia 29 eu vou mandando conteúdos para começar a mostrar o que tem de diferente por aí para vocês, tá? Então eu estou preparando tudo isso, é só se inscrever no link que está aqui embaixo e esperar a aula dia 29. Mas assim, eu costumo falar, e eu não deixo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente motivadora, e eu dou graças a Deus de não ter desistido, porque faz 6 anos
que eu colho os frutos de não ter desistido. Faz 6 anos, são 12, né? Estou indo agora para 13 anos já, agora em junho, 13 anos que eu trabalho com mesa aposta. Mas foram 5 anos remando sem saber para onde. Mas aí quando eu entendi para onde eu tinha que ir, eu aprendi tudo que eu precisava fazer para chegar lá, a coisa deu certo. E a partir disso, eu fui estruturar todo o meu negócio, fui testar todas as técnicas, fui ver que dava certo e passei a falar sobre isso, a ensinar isso. Então, nos outros 6 anos, eu só colhi benefício de não ter desistido. Então, se você está aí aborrecida com a mesa aposta, está achando que não é o que você pensava, assiste essa aula para ver se o que você está fazendo está te levando para o resultado que você deseja. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece que o link da aula está aqui embaixo, em algum lugar aqui na descrição do vídeo. E é só você se inscrever na aula que você vai receber bastante conteúdo. Eu estou preparando até uns PDFs para entregar na aula para as pessoas que assistirem, para ter um roteiro de atividade para fazer o negócio funcionar. Tá bom? Eu espero vocês na aula, então. Um beijo, fiquem com Deus.